É uma sobremesa boa. Mas pensa uma sobremesa gostosa. Aí você multiplica, aí vai dar essa sobremesa aqui, entendeu? É uma receita fácil, gostosa. Uma receita de crème brûlée. Uma sobremesa clássica francesa e que é super fácil de fazer. Mas não é aquele crème brûlée que demora para fazer, que é difícil, entendeu? É de milho, não é com milho, é de milho. Tem a diferença, né, de e com. Com é quando você põe lá o milho na mesma quantidade da receita. Ali você põe chocolate, é de chocolate, com chocolate. Não, é de milho. A gente vai fazer um cremão de milho. Desse creme de milho a gente vai fazer o creme brûlée. E eu vou dar uma dica também para vocês que não possuem maçarico. Eu tenho um maçaricão, esse é um maçaricão e tem um maçariquinho. Tem aquele de revista, que eu falo que é o de revista, que é aquele pequenininho, que funciona bem também, mas ele perde o gás muito rápido, né? Então é uma receita bem legal. Dá para congelar, essa versão aqui você consegue congelar, dá para guardar na geladeira por até 10 dias. Então, assim, só vantagem, só não pode maçaricar antes de guardar. Você vai queimar ele na hora de servir. Se você não tem um maçarico ou um maçaricão como esse aqui, o que você vai fazer? Uma calda de caramelo. Caramelo. Faz um caramelo bem gostoso, aquele caramelo durinho, e você joga por cima assim, e ele endurece, aí a pessoa dá aquela quebrada assim na colher, faz crack, que é uma delícia. Também fica muito bom. Você vai começar fazendo o quê? Você vai bater no liquidificador. Eu tenho aqui 2 latinhas de milho. Mas agora ainda está na época, você vai encontrar milho gostoso. Até essa semana você vai ter milho bom. Aí agosto já não começa a ter milho gostoso não. Que agora já está acabando já o mês de julho, então ainda você consegue comprar milho. Não está muito caro. Uma bandejinha está mais ou menos na faixa de uns R$7. E tem um rendimento bom também. O milho em espiga ele rende um pouquinho mais do que o de lata no sabor, né? Na coloração o milho de lata vai dar um potencial maior de cor. Normalmente você coloca para uma latinha são de 3 a 4 espigas, depende do tamanho da espiga. Então na hora de escolher, se você for fazer com a espiga, o que você vai fazer? Você conta quantos grãos, mentira. Você conta quantos tem aqui. Se tiver 1000, você pode levar. Tô brincando. O que você vai fazer? Você vai olhar se todos os grãos estão uniformes, se eles estão gordinhos, se estão amarelinhos, se a ponta dele, normalmente essa parte aqui, ó, interna, ela não está muito ressecada, não significa que o milho vai estar bom, entendeu? Mas se você tem aqui uma base cortada dessa pontinha que está muito seca, esse milho não vai ter tanto suco, tanto creme como deveria ter. Então significa ou que ele ficou muito tempo fora da geladeira ou que ele já está um pouquinho passado. Ó, eu vou pôr aqui 2 latas de milho, tá? Já escorridinho. Eu sempre escorro e dou uma lavadinha nele, tá? Só para tirar aquele gosto da conserva, né? Dependendo da marca que a gente compra, tem um sabor meio forte. E vou bater com 500 ml de leite no liquidificador. Aqui na panela, o que eu vou fazer? Enquanto ele está aí descansando, deixar ele pensar um pouquinho na vida, aqui na panela, eu vou fazer a base desse nosso creme brûlée. Eu vou colocar 1 lata de leite condensado aqui na panela e 2 colheres de sopa de manteiga sem sal. Dá para fazer com margarina também. Eu não uso muito margarina, porque a margarina, para quem não sabe, tem água, né, na composição. Então acaba interferindo um pouco no sabor e na coloração. Então, se você quer um creme mais brilhante, como é o caso, você pode usar só a manteiga, que vai dar um resultado bem mais legal. Tá no fogo bem baixinho aqui. E aí você vai deixar engrossar quase num ponto de brigadeiro, sabe? Aquele ponto mais grossinho. Então eu vou fazer essa etapa aqui primeiro, tá bom? Nessa receita aqui, a original, ela é feita sempre à base de gemas, de ovos e de creme de leite. Você ferve o creme de leite e aí você coloca o sabor que você quiser nesse creme. Você pode fazer de pistache, dá para fazer de creme de avelã, dá para fazer de chocolate, dá para fazer de frutas, né? O creme brûlée clássico, ele é feito com baunilha.
Ele tem um sabor mais adocicado, mais leve e basicamente é feito de baunilha. Então você consegue fazer com outros tipos de sabores também. Como aqui eu já estou usando o leite condensado, a receita original não vai leite condensado, ela só vai açúcar, creme de leite e depois as gemas, né? Então a receita tradicional é feita com creme de leite e com gemas. Tem algumas receitas até que levam ovos inteiros. Eu gosto de fazer a clássica com gemas apenas. Mas você pode colocar outro sabor aqui. Se você quiser fazer com chocolate, por exemplo, você dispensa o milho, coloca uma quantidade de amido, para 500 ml mais ou menos, você usa umas 2 colheres de sopa generosas de amido e umas 4 de chocolate. O que eu fiz aqui? Um brigadeiro branco, que ficou um negócio de doido, que vai ser a base do nosso creme brulee de milho. Ó, eu coloquei uma lata de leite condensado na panela, 2 colheres de sopa de manteiga e fui cozinhando no fogo baixo, ó, até ficar grossinho e desgrudar do fundo da panela, tá? Uma vez que desgrudar, você já pode bater o leite, aqui 500 ml de leite com 2 latas de milho, tá? Escorrido. Eu escorri o milho, lavei um pouquinho, escorri de novo, tirei toda a água e já coloquei aqui para bater com 500 ml de leite, certo? Vou bater aqui, ó. Você não precisa peneirar se você bater bem esse milho, né? Aí você pode colocar sem peneirar mesmo, tá? Eu deixei bater bem. O legal é você não peneirar para não parecer muito curau, entendeu? Se você ficar peneirando, ele vai ficar tão liso, que a textura dele vai parecer um curau. Então não vai ficar tão legal para você maçaricar depois, tá? Ó, vou colocar aqui parte desse creme para começar a cozinhar em fogo baixinho, tá? Bem baixinho. E esse restinho eu vou bater com 1 colher de sopa de amido de milho e um tiquinho só de canela, tá? Porque combina bem com milho, fica bem gostoso também. Só um pouquinho para ele diluir melhor. Aí você mistura o restante aqui, tá? Então, se você ainda não me segue, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, que eu tenho certeza que você vai gostar. Todos os dias eu coloco receitas, dicas, e essas receitas que a gente faz aqui estão lá também, tá bom? No Instagram, ViviChef_, é só ir misturando lentamente até ele começar a desgrudar do fundo da panela, tá? Ele vai começar a ficar bem mais leve, vai ficar com uma aparência, uma coloração um pouquinho mais forte, porque o milho já vai cozinhar. Se você preparar com a espiga, lembrando que a espiga você tem que escolher, né? Uma espiga grande, que esteja bem bonita, bem amarelinha, para o seu creme ficar mais saboroso. E aí se você usar a espiga, coloque mais ou menos umas 4, tá? Umas 4 espigas é suficiente para você ter um creme bem gostoso, tá bom? Pode manter a quantidade de leite, porque é bem essa proporção mesmo, tá? Por você usar o leite condensado, você não vai precisar colocar ovos aqui, nem gemas, e não vai precisar colocar o creme de leite. Então é uma versão mais barata mesmo, mais acessível do que a tradicional. E ó, você vai mexendo até de começar a desgrudar do fundo da panela, no fogo baixo, tá? Porque aí você vai cozinhar melhor o milho, entendeu? Essa receita aqui, se você não quiser colocar o milho, por exemplo, faça só de baunilha, que é a receita mais clássica, fica bem gostoso. Dá para você fazer de maracujá, colocando uma polpa de maracujá batida com leite, fica uma delícia. Você pode, claro, peneirar para tirar a sementinha, ou então você pode fazer batida com um pouquinho só de água, peneira, faz tipo um suco mesmo, e depois você mistura no leite, no liquidificador com amido de milho. E aí você coloca essa mesma base de brigadeiro branco para ficar docinho, né, mais leve. E aí você coloca o leite batido com o sabor que você quiser. Pode fazer de chocolate. Se você quiser fazer com creme de avelã, a dica vai ser você derreter o creme de avelã no leite. Você aquece o leite numa panelinha e mistura o creme de avelã, tá? Porque se você bater no liquidificador, ele não vai diluir direito e vai acabar grudando lá no fundo do copo do liquidificador. Então, o creme de avelã, ele derrete melhor
né, ele se mistura melhor quando você aquece o líquido, tá? Ou o próprio creme também de avelã, você pode dar uma aquecidinha no micro-ondas e depois misturar, bater no leite, tá? Né? Para 500 ml de leite, você coloca 1 xícara de chá do sabor que você quiser, do creme de avelã ou então do doce de leite, tá? A polpa do maracujá. Então você pode, só o chocolate você pode até diminuir um pouquinho, não precisa fazer 1 xícara, né? Mas você põe umas 3 colheres bem generosas de sopa, batido, de chocolate em pó, fica muito bom. O achocolatado vai ficar muito doce, mas você pode fazer com o sabor que você quiser. Aí conforme ele for esfriando, ele vai engrossando, sabe? E se ele ficar muito líquido também, você não vai conseguir queimar depois no maçarico, porque ele perde um pouco o açúcar, vai acabar dissolvendo na verdade, né? Ele vai começar a dissolver no líquido e aí você não vai conseguir queimar. Então o legal é você deixar ele grossinho. E eu quero que vocês vejam e entendam a textura desse creme, que não é uma textura de curau, entendeu? É um creme mesmo, é um creme brulê mesmo, ó, como ele ficou grossinho. Dá para ver por aqui? E você não precisa deixar na geladeira antes de maçaricar, entendeu? Antes de você queimar ele com açúcar. O importante aqui é você fazer essa base que nós fizemos. Então, só para recapitular a receita, para quem está chegando agora, não perder e entender o que a gente já fez, tá? Eu fiz uma base de leite condensado com manteiga, como se fosse um brigadeiro branco. Deixei ele bem grossinho, desgrudou do fundo da panela. Eu bati no liquidificador 500 ml de leite, 2 latas de milho escorridas, tá? Com 1 colher de sopa de amido de milho. Você pode colocar um pouquinho de canela se você gosta, se não, não tem problema, não precisa colocar. Faça só de milho. Por isso que ele ficou uns pontinhos, por conta da canela. Aí quando você bater bem no liquidificador, deixa bater bem, faz no pulsar primeiro, depois você deixa bater para ele pegar todos os grãos do milho e deixar uma textura de creme bem macia e bem grossinha. Aí você mistura na panela com esse brigadeiro e deixa engrossar. Ele vai desgrudar também do fundo da panela, vai começar a formar uma textura quase de uma polentinha, que é esse ponto aqui. Quando você colocar no seu ramequã ou então no refratário como esse, não precisa fazer um refratário muito alto. A receita mesmo original do creme brulee, ele é feito em uns ramequãs que é difícil até a gente encontrar aqui, que são bem baixinhos. Eles são assim mais ou menos a altura de 2 dedos, não mais do que isso. Porque a receita original, ela é assada no forno, né, em banho-maria. Então você coloca nesses ramequãs baixinhos e depois você maçarica, para garantir que todas as partes desse creme vão ficar mais quentinhas por conta do açúcar queimado. Em Portugal eles fazem também essa receita de creme brulee, mas lá eles chamam de creme queimado. Creme queimado, creme brulee, que é o estilo francês, ou então a nossa versão de creme de milho mesmo, queimado. Creme de milho queimado, brulee. A gente faz um popurrí dessa receita. Essa versão aqui você pode guardar na geladeira, coberta com filme, deixa esfriar bem, fora da geladeira, cobre com plástico filme, fecha bem fechadinho, deixa na geladeira por até 12 dias. Se não, você pode congelar antes de queimar com o maçarico, tá? Antes de queimar o açúcar, para garantir que esse açúcar não vai pegar umidade e não vai acabar se dissolvendo, né? Então, minutinhos antes de servir, você vem com o seu maçaricão, ou então maçariquinho, aquele de revista. Pode ser um maçarico de revista que funciona muito bem. A diferença vai ser o tempo aqui para você queimar, que você vai gastar um pouco mais de gás. Na hora de queimar, uma dica: use o açúcar cristal ou o açúcar orgânico. Não é muito caro o açúcar orgânico, você pode colocar um pouquinho só, comprar um pouquinho, uma quantidade, até em lojas a granel, tem pacotes grandes, pacotes pequenos, e dá para você comprar também a granel uma quantidade pequena, e aí você deixa aí na sua casa, na geladeira, ou então num potinho, e você vai usando aos poucos, porque o açúcar cristal, ele vai deixar uma crocância maior, vai dar um caramelo diferente, e vai ficar com uma textura muito mais gostosa. O refinado corre o risco de você queimar,
queimar mesmo de passar do ponto e acabar amargando. Então, a textura certa do creme brulee é você queimar sempre com demerara. Por quê? Pode acontecer essa camada aqui na parte de cima acabar pegando muita umidade e vai soltar um pouco, vai derreter um pouco do açúcar refinado. Então, a quantidade que você vai colocar de açúcar refinado vai ser muito maior e na hora de queimar corre o risco de ficar pretinho e acabar amargando. Então, para ficar mais bonito e mais uniforme, a dica é você fazer com açúcar cristal, que é para ela não queimar. Inclina um pouquinho, ó, o maçarico, e aí você vai queimando e vai dosando aqui a intensidade da chama, entendeu? Deixa ele assim deitadinho, que é para não queimar. Ó. Por isso que é importante você fazer minutinhos antes mesmo de servir, para esse caramelo que a gente queima aqui com o maçarico, ele não ficar pegando muita umidade e acabar desmanchando, né? Deixa eu agradecer também a chefe Vivi, né, que deixou um prato maravilhoso, tá na tela nesse momento aí. A receita de hoje é creme brulee de milho. Nossa, que delícia! Creme brulee de milho, você pode ter essa receita e muitas outras, aliás, todas que são feitas no programa e muitas outras, lá no Instagram. É Vivi Chef _, tá bom? Pelo Instagram. Pelo YouTube, Vivian Araújo.